Olá, sejam bem-vindos à TV Câmara Macaé, muito obrigado pela sua companhia. E agora vamos conferir os destaques da sessão de hoje? Clamor por respeito. Parlamentares pedem mais políticas públicas de proteção às mulheres. Uma jovem e o seu namorado, não satisfeito com o término do relacionamento, atropelou a jovem Tainara. Saúde mental dos professores em pauta. A vereadora propõe a criação de superintendência de acolhimento docente. Eu acredito que a gente precisa cada vez mais estimular, exatamente porque a gente está falando de doença mental, saúde mental, a preocupação com as pessoas e o cidadão, e a gente precisa, sim, criar esses núcleos e ampliar. Esses e outros assuntos você acompanha agora aqui na TV Câmara. O feminicídio tem se tornado uma preocupação crescente no Brasil. Durante a sessão do dia 2 de dezembro, o líder do governo, o vereador Cezinha, destacou o caso ocorrido em São Paulo, onde a vítima ficou gravemente ferida. A vereadora Leandra Lopes também chamou atenção para um episódio de violência registrado na última sexta-feira no Instituto Federal. Ela reforçou a necessidade de mais respeito e ações efetivas no enfrentamento à violência contra a mulher. Presidente Alain, eu gostaria aqui de prestar nossa solidariedade a mais uma vítima de feminicídio. Aconteceu em São Paulo, uma jovem e o seu namorado, não satisfeito com o término do relacionamento, atropelou a jovem Tainara, arrastou ela por mais de 1 quilômetro embaixo do carro e ela veio perder as 2 pernas. Então, fico perplexo, tá? Indignado, e a gente precisa endurecer mais as leis, porque não dá para a gente ver tamanha crueldade e ficar em silêncio, né? A gente sabe que a gente precisa estar presente e tirar do papel as legislações através de punições para esse mundo que a gente está vendo aí, e homens cruéis matando as suas companheiras, tá? E no dia de ontem a gente viu essa fatalidade acontecer com a Tainara. Então a gente deixa aí a nossa moção aí de pesar aí essa jovem. Complementando a sua fala, vereador Cezinha, que eu acho extremamente pertinente, importante, e isso é uma causa de todos nós, a gente se sensibilizar com a questão do feminicídio. No final de semana foi a jovem em São Paulo, na sexta-feira foram 2 professoras dentro do Cefet, assassinada por um colega de trabalho. Entrou dentro da escola, de uma unidade do Cefet, e matou as 2 professoras, uma professora, e uma psicóloga e uma pedagoga. Eram professoras, todo mundo de carreira. A gente está falando de um instituto federal, de um espaço federal, de uma escola federal. E aí é onde você vê que a gente não tem segurança mais em nenhum lugar, principalmente quando se trata de mulher. E o crime, a barbaridade foi tão cruel que não tiveram tempo nem de se defender, porque entrou e disparou os tiros nas 2 mulheres que estavam lá. E dentro disso, a gente precisa ressaltar essa questão do combate ao feminicídio. É muito grave, a gente não tem condição mais de ficar romantizando, a gente não tem mais condições de ficar aqui vindo falar. Em qualquer outro lugar, todo mundo fala, e infelizmente a gente tem visto cada vez mais a preocupação de muitos, mas a ação de poucos. Precisamos de políticas efetivas o quanto antes. Estamos morrendo cada dia. E eu estou falando aqui enquanto mulher, falando aqui com as minhas colegas vereadoras Maiara, Manu, Leomar, que temos um papel fundamental de criar política pública e um combate ao feminicídio. Não aceitamos mais morrer tantas mulheres todos os dias e por motivos tão banais. Por motivos que muitas das vezes são motivos, no caso das 2 professoras, Cezinha, foram motivos tão bárbaros, porque o servidor não queria mais ser mandado por mulheres dentro do setor.
Então, isso tem trazido para a gente muita insegurança, medo, porque não pode ter mais nenhuma ação enquanto mulher. Então, eu deixo aqui os meus sentimentos a todas as mulheres que passaram por essa questão do feminicídio nesse final de semana, todos os familiares, filhos, e dizer para vocês que a gente precisa, mais do que nunca, ter ação. Alan, não basta simplesmente a gente vir aqui com frases feitas de combate ao feminicídio. Precisamos urgente de ação. Política pública efetiva, segurança, seja nos espaços escolares, seja nos espaços das nossas ruas, em cada lugar. Mas a gente precisa sim se unir, e essa não é uma ação porque eu sou mulher e estou falando, tem que ser uma ação de todo mundo. Obrigada, presidente. A vereadora Leandra Lopes propôs a criação de uma superintendência de valorização e acolhimento de docentes com foco na saúde mental dos profissionais da educação. Ela também questionou o funcionamento dos núcleos de apoio psicológico no município. O debate contou com a contribuição do presidente da Câmara, o vereador Alain Mansur, e também do vereador Tico Jardim, que reforçou a importância de climatização nas unidades escolares. Bem, eu entrei com alguns requerimentos que eu trago aqui de grande importância para a gente até discutir. Um requerimento solicitando ao poder público para falar sobre os espaços para a pessoa, né, no núcleo de pessoa com dependência química no município de Macaé. Eu acredito que a gente precisa cada vez mais estimular, exatamente porque a gente está falando de doença mental, saúde mental, a preocupação com as pessoas e o cidadão, e a gente precisa, sim, criar esses núcleos e ampliar, ter um espaço de uma coordenadoria no município para que a gente tenha. E eu estou pedindo aqui informações a respeito disso, porque eu realmente não tenho ciência se ainda funciona os núcleos, se estão funcionando ou não. Entrei também, Alain Mansur, com um requerimento solicitando uma criação de uma superintendência na educação de valorização e acolhimento do docente. Inclusive, eu quero aqui ressaltar, essa solicitação, inclusive, foi um projeto que eu vi de professor Armindo, é um professor da rede pública, psicanalista, e ele trouxe essa sugestão, e eu achei muito importante, principalmente que a gente está falando da saúde do servidor. A gente está falando da saúde do servidor da educação. A gente acabou de falar de um servidor que entrou numa escola e matou duas profissionais de educação. Mais do que nunca, precisamos de ações efetivas. E criar espaço para acolher esse servidor, criar espaço para acolher o docente, o profissional da educação é essencial. Os outros dois requerimentos aqui que eu entrei são requerimentos que a gente vem discutindo aqui na casa, que são a questão da pessoa com deficiência. A gente discutiu aí na frente parlamentar, junto com o vereador Cezinha, que é o presidente da frente, e a gente tem aqui buscado saber como estão esses atendimentos das nossas crianças, nossos alunos da rede. E o outro aqui é sobre a climatização das escolas, né, Tico Jardim? A gente veio discutindo semana passada e estão cobrando mais uma vez para saber como está a climatização das escolas. Estamos aí chegando o verão, é dezembro, já estamos aí vésperas aí do recesso escolar, mas que a gente precisa de ações, de saber como estamos aí a climatização das unidades escolares. Obrigada, presidente. Presidente Alain, nobres colegas vereadores, vereadoras, público presente, tenham todos um bom dia, agradecer a Deus por essa oportunidade de estarmos aqui nessa manhã. E eu queria aqui, desde já, parabenizar os requerimentos da vereadora Leandra. E eu quero aqui destacar, como a senhora falou, é o requerimento 421 de 2025, que trata sobre a questão da climatização, justamente como a senhora falou. Mais um ano se passou, a gente avançou bastante, Leandra. Há muitos colégios que não tinham, eles conseguiram instalar, mas ainda existem muitos colégios que precisam ter essa mudança aí na questão da carga elétrica, né, para a gente avançar. Porque o município ele tem feito a parte dele, já comprou os ar-condicionados, já estão todos preparados para ser instalados. Agora a gente precisa avançar, presidente Alain, na questão com a Enel. Essa Enel, eu sei que o município precisa fazer também na parte de obras, mas a Enel, sempre quando tem reuniões, eles vêm aqui e falam para dar o nome do colégio, para fazer isso e aquilo outro, mas nunca a gente consegue avançar. E eles sempre ficam nessa enrolação, e um colégio ali em Córrego do Ouro, inclusive o vereador Ricardo Salgado, nós fomos juntos lá, e pressionamos elas, e elas foram lá e conseguiu. Mas não é só viver pressionando, viver sempre brigando, uma coisa que eles têm que fazer, que é a obrigação deles. Então, vereadora,
parabéns pelo seu requerimento. E a gente tem que aqui se impressionar. Vai chegando agora o período de férias escolares. Eu acho que o mínimo que tinha que ser feito é uma reunião antes, para que nesse período de férias eles possam tentar resolver os problemas dos colégios que ainda estão sem essa carga elétrica, para a gente dar qualidade para os nossos alunos, para eles terem um estudo de mais qualidade, com uma sala refrigerada, e não ficar igual muitos colégios que a gente vê aí, crianças pingando suor com esse calor escaldante, né, e a gente ficar de braços, né, amarrados sem poder fazer nada. Então, parabéns pelo seu requerimento, vou votar favorável e vou estar aqui também para cobrar que seja município, Secretaria de Obra ou Educação fazer a parte deles, e também que for a ANEL também fazer a sua parte, porque nós não podemos deixar nossas crianças, né, passando muito, não todas as escolas, mas essas escolas que ainda não têm a climatização, passando por esse calor imenso e não dando um mínimo de qualidade para o estudo para essas crianças. Obrigado. Eu também queria falar um pouquinho. Primeiro, parabenizar a vereadora Leandra, né, pelos requerimentos, sempre ótimo requerimento. E essa questão da climatização, o Tico, o vereador Tico, como você falou, o município faz a parte, né, e a ANEL, como sempre, eu já estou no meu 3º mandato, tá? Já vão 12 anos de mandato, concluindo esse mandato, se Deus permitir. Doutor Fabiano, vice-prefeito, até entrou nessa causa, está tentando trabalhar lá perante ao Rio de Janeiro, perante a Brasília, para tentar ajudar, e eles não fazem a parte. Então, eu segurei até agora, tá? Para ver com as demandas, com as reclamações que todos os vereadores fazem aqui, e nada foi feito. Então, agora eu vou saltar à frente parlamentar, tá? Pedir à Procuradoria, tá? Para resolver essa questão da frente parlamentar, que está o vereador Tico, o vereador Cezinha, eu não sei, outros vereadores que vão compor essa frente parlamentar, para a gente ir para cima e resolver essa questão de vez, porque as nossas crianças não podem estar pagando o preço, né, por uma falta de competência dessa empresa que é da ANEL. E, por fim, a vereadora Leandra Lopes destacou a importância do Dia Nacional do Samba, celebrado em 2 de dezembro, como uma data de valorização da cultura popular. Ela também ressaltou um evento realizado no último final de semana em Macaé, que reuniu bandas e fanfarras em uma grande celebração cultural no município. Eu queria hoje falar que hoje é o dia do samba, gente. E hoje é dia 2 de dezembro, Dia Nacional do Samba. Foi criado em homenagem a Ari Barroso. Sobretudo, as raízes negras deram vidas ao ritmo mais representativo do nosso país. O samba, ele traz a raiz do Brasil, né? Ele fala sobre as nossas raízes, a nossa ancestralidade, fala da música, a dança, a cultura, o resgate. Então, hoje eu quero parabenizar aí o Dia do Samba, dizer que a cidade sempre reconhece. Nas últimas semanas já houve uma comemoração antecipada com o Caminhão do Samba, que houve na Imbitiba, junto com um grande trabalho feito pela secretária Ingrid de Igualdade Racial. Deixou a Imbitiba animada com a ancestralidade, mostrando também a importância de falar da igualdade racial. Então, quero aqui parabenizar a questão do Dia do Samba, falar aqui dessa comemoração da importância para a cidade, mas também quero aqui aproveitar o momento e falar: precisamos retornar o desfile das escolas de samba da nossa cidade o quanto antes. Macaé precisa comemorar o Carnaval. Precisamos colocar a nossa cultura na rua. Aproveitando aqui em tempo, queria parabenizar o encontro que teve no final de semana, que foi o Campeonato Nacional das Bandas e Fanfarras. Foi lindo, Ronde. Tinha gente de todos os lugares, gente do Acre, uma animação. E quando a gente encontra que a cultura e a música resgata, ali você tem a afirmação, onde tinha tanta gente reunida. Alain, parabéns pelo seu incentivo. Alain, quero aqui parabenizar o prefeito Elbert e os secretários que tiveram envolvidos. Um tamanho tão grande de tanta gente motivado pela cultura, motivado pela arte, motivado pelo resgate. Bandas e fanfarras faz parte da nossa história também. Então, deixo aqui o meu parabéns a todas as pessoas que participaram, os organizadores, Alessandro, Anderson, que é da Associação de Cidadania e Música, que trouxeram assim uma responsabilidade enquanto cidade de resgatar.
E eu tenho aqui botado meu mandato à disposição para que nós possamos realmente fazer a diferença e levar para essa cidade o resgate da cultura e o resgate da nossa história. Obrigada, presidente. E aqui na TV Câmara mantemos você informado sobre os acontecimentos na nossa cidade. Não se esqueça, acesse as nossas redes sociais, vai lá, curta, comente e compartilhe. E até semana que vem.